numa base de time que quase foi rebaixada. Sim, o Brasileirão começa logo, né? Mas o Abel já falou que o ano satisfatório do Inter vai ser ficar melhor do que foi a última temporada, ou seja, vaga na Sul-Americana para ele 15º. já será satisfatório. Tudo bem, Calvin, mas daí 15º da vaga na Sul-Americana. vamos pegar os jogadores que foram mencionados pelo Abel Braga, tá? E aqui eu cito 2. O Bernabé e o Borré. Tu acredita que o Borré vai retomar um nível que ele teve principalmente no River Plate? Acho que ele nem precisa retomar um nível que ele teve no River O Inter Plate tá para o Inter apostando terminar na 14ª O posição. Inter tá apostando nisso. Não, se ele tiver um nível do River Plate, o Inter passa da Sul-Americana. Tu acredita em uma melhora do Borré? Sinceramente. É que acho que tu ainda não conseguiu entender o discurso do Inter. O discurso do Inter é só terminar um pouquinho melhor do que foi Mas o ano eu passado. estou aqui O Inter colocando- não está mas eu estou- pleiteando... Já pelo combinaram com a, menos no discurso. com a torcida? Não, mas- Combinaram com a torcida? mas Calvin- O Abel já deu as falas, não sei se a Calvin. torcida comprou ou não o discurso. Porque Mas terminar a um fala do pouquinho Abel pra melhor- mim foi muito clara quando ele diz: o ano será satisfatório. Então, ano de transição. O que deu certo? Porque- É terminar melhor do que o último ano. É que terminar um pouquinho melhor do que acabou o último ano é muito sofrimento. Tudo bem. Mas é o que o Mas Inter calma. O torcedor considera estará preparado para satisfatório. viver Calvin. O Inter final deixou de ano. muito claro. O Inter, nesse momento, não vai competir com o Flamengo, com o Palmeiras, não vai nem competir com o Fluminense, com o São Paulo. Bahia. O Inter vai fazer a sua competição de não cair 14ª, 13ª posição. Se o torcedor vai estar satisfeito com isso, o torcedor vai dizer, não, mas o Inter é grande, o Inter tem que estar lá em cima. Aí são outros 500, mas eu acho que o Inter foi muito claro na sua comunicação do que vai ser o ano. Tudo bem, Calvin, mas eu não estou debatendo isso, que isso é o fato que tu tá mencionando. O fato do objetivo do Inter em 2000... Então, pra isso, o Borré não precisa Não. ser uma máquina de gols, o Bernabé não precisa ser o melhor lateral esquerdo do O que Campeonato eu Brasileiro. estou debatendo... melhor- Só precisa ser um pouquinho melhor do que foi no ano passado. O que eu estou debatendo aqui é o meio. Como que o Inter chegará ao seu objetivo? O Inter está passando o recado que vai apostar em jogadores que sucumbiram à pressão em 2025. O Bernabé, o discurso do Inter é: vocês podem ter certeza, o Bernabé vai retomar o nível que ele teve em 2024. Qual é a garantia que Isso nós é pensamento temos? mágico. É pensamento mágico, gente. O 2024 na carreira do Bernabé foi exceção, não é regra. O normal do Bernabé é o que ele apresentou em 2025. Não E sei o- também se é o Mas normal de 2025. No Inter a gente só viu 2 anos, 24 e 25. Nem ao céu, Na nem ao carreira. inferno. Tá, mas me diz os outros jogos da carreira do Bernabé aí. Bom, o Kudê, ele tinha uma análise do Não, Bernabé... me diz os outros jogos que tu viu da carreira do Bernabé. Não, eu me recordo que quando o Inter contratou o Bernabé, eu não vi jogos. Então, Sou sincero, então eu como é que vi tu vai lances do dizer, não, o Bernabé na Não, carreira é isso aí, Não, se tu não eu viu vi os outros? lances do Bernabé e ali A gente eu... viu 2 anos, 24 e 25. Não, Um ele foi muito bem, no estou outro ele falando foi antes. muito mal. Tô falando antes. Eu vi lances Você- do Bernabé e ali já Os fica... lances, highlights, Não. goals and Não, skills, não. batidinha eletrônica. Highlights é o quê? Melhores momentos. Melhores momentos, tu pega o compacto dos melhores momentos do jogador. Estou falando em lances, não que ele propriamente se destacou. Ali nos lances a gente já conseguia ver que o Bernabé tinha uma fragilidade defensiva. Só que todos ficaram encantados com o Bernabé, que fez com que o Inter o comprasse, inclusive. Em 2025 a gente viu o que foi o Bernabé. O movimento foi correto de compra. Não, pra mim não foi. E aqui eu tô sendo coerente com uma tese minha, no final de 2024. Eu disse, o Bernabé tem contrato de empréstimo. Ele tá jogando pelo prato de comida, porque ele tem que pegar um contratinho definitivo. O que deu? O que foi 2025? Sim, tu não compra e o Bernabé vira o jogador hipotético de 25. Tu não compra e aí qualquer cara que fosse o substituto, na primeira que tivesse mal o Ramon, por exemplo, jogasse Tu pode mal... ter essa opinião. Sabe quem é que não pode ter essa opinião? Os dirigentes que estão ali pra avaliar o jogador. Não, mas os dirigentes também, porque aí seriam cobrados pelo torcedor. Ó, tá vendo? Deixaram o cara que foi eleito aí pela mídia, o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro, ir embora. E agora tá jogando esse Clube Ramon, não pode tá se jogando um outro afetar cara. Clube E não esse pode se seria o afetar cara. por opinião externa. Tem que ter a sua convicção. O Bernabé, que todos ficaram encantados. Mas ele foi eleito um lateral de 6 justiça, meses. o melhor Eu lateral sempre esquerdo vou do Campeonato repetir aqui. Brasileiro. O Bernabé é um lateral de 6 meses, que todo mundo ficou encantado. Quem foi o melhor lateral esquerdo desse último Campeonato Brasileiro? Bom, eu tinha um pé atrás com o Bernabé. Ah, mas quem foi Não, o... Quem... É que eu não estou falando no sentido Reinaldo. amplo. Eu não estou falando... E jogou muito mal no Grêmio. E foi muito bem no Mirassol. Mirassol.
Perfeito, Eu então. estou falando em 2024, quando o Bernabé teve o cartaz de E tu melhor tá dizendo lateral. como se ele não fosse queria que o eleito Inter justamente não o melhor lateral renovasse esquerdo. o Não, eu Bernabé? acho que o Me Inter diz, ele foi com muita Tu sede nunca me ao respondeu pote. uma coisa, Não, ele Calhão. pagou o que Quem o clube foi o pediu. melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro de 2024? É que eu não vejo uma análise Não na tua análise. macro. Não na tua análise. Não, pra mim continua sendo o Piquerez, por exemplo. Pra mim é o melhor. Se eu puxar a seleção, vai dizer ali Piquerez? Não, tô perguntando minha opinião. Não, a tua seleção Mas é que eu não fiz na época. não fez? Não fiz. Não fiz, tem. Foram várias Não, pessoas mas eu não que fiz. fizeram. Ah. Eu não fiz. Pra mim, o Piquerez segue sendo o lateral Não, regular. não, Melhor não. lateral. Não o melhor lateral num todo, melhor do campeonato. Não, pra mim, o Dos melhores jogos Não, no pra mim, o campeonato. Piquerez, ele segue sendo, porque é um lateral equilibrado. Bom no ataque e bom Não, na isso defesa. é- Não é uma avenida que nem é o Bernabé. Bernabé é uma avenida nas costas. Tá, mas ele foi isso em 24? Pra mim foi. Não. Pra mim foi. Não, Em aí alguns tu tá- jogos ele aí tu demonstrou tá faltando essa com a fragilidade. verdade. Não, pra mim foi. Só que o Bernabé, ele no comparativo a outros jogadores, ele tinha uma saúde, né? Ele tinha uma questão física privilegiada, porque ele não tinha o desgaste em meio a uma temporada. E por isso que o seu ímpeto ofensivo, muitas vezes, mascarou uma fragilidade que nós já vimos no gauchão do ano passado. Mas eu vou te dizer, Calhão, eu não acho que tenha sido um erro o Inter ter comprado o Bernabé e acho que agora o Inter, sabendo as suas fragilidades defensivas, vai fazer um esquema de jogo justamente para fazer com que as valências se sobressaiam e que ele seja protegido na Mas, defesa. gente, nem ao céu eu Gosto acho... muito mais, Boff, no Bernabé que no Borré. Mas nem ao céu, nem ao inferno. Eu acho que o Bernabé, pelo que o Inter planeja em 2026, ele não precisa ser o melhor jogador do campeonato, como ele foi em 2024, o melhor jogador da posição, mas também não precisa ser o pior jogador que foi em 2025. O Inter, para brigar pelo 14º, 13º, 16º lugar que seja, não precisa que o Bernabé seja o melhor jogador. O Inter pode muito bem ter jogadores medianos, porque, para mim, o ano de 2025 do Internacional foi totalmente atípico, ninguém esperava o Inter numa situação dessas. Acho que tanto os jogadores também não esperavam. Então, se todos os jogadores subirem só um pouquinho que seja a média, o Inter já não briga para não cair. Eu ainda continuo querendo entender o que aconteceu com o Inter depois do Gauchão de 2025. em que Depois a do Gauchão e coisa- depois da fase de grupos da Libertadores. É, né? o que aconteceu? Óbvio, tem a questão do Fernando, né, que se machucou, Fernando, mas assim, ainda houve uma coisa assim que devastou completamente o ambiente do Inter. Né? Era um- Parecia um time derrotado Isso. na Copa do Brasil, na Libertadores, com o Fluminense e Flamengo, É. parecia um time que já entrava derrotado em E campo. eu acho que o Inter resolvendo essa questão, se Teve um- tiver noção do que aconteceu, ele é capaz de dar uma melhorada. O Pesolano até quando chegou, ele falou que o clube colocou muito esforço no Campeonato Gaúcho, nas palavras do próprio Pesolano, É. embora Não, ele isso é não verdade. estivesse por aqui, Isso mas é verdade. ele fez essa avaliação, né, de que o clube colocou muito esforço no Campeonato Gaúcho. E eu, particularmente, acho que houve aquele velho processo de ilusão, o famoso engana-bobo do gauchão, né? Porque os jogadores, os dirigentes, todo mundo sempre falava depois de uma derrota no Campeonato Brasileiro. Não, mas o grupo já mostrou, este mesmo grupo já mostrou no Campeonato Gaúcho que ele é capaz de entregar algo mais. Tá bom, mas é o Campeonato Gaúcho. Não, Calvin, tudo bem. E Mas, o tudo bem. campeonato, mostrar no Campeonato Gaúcho não serve de nada Tá, quando mas se ainda eleva o assim, nível. mesmo que tenha acontecido esse equívoco aí de avaliação, E não era- digo que não isso era era um grupo- falado em setembro, outubro ainda sobre o Campeonato Perfeito. Gaúcho. Os caras não conseguiam abrir o olho. mas, enfim, mesmo com toda a dificuldade técnica do grupo, não era um grupo para chegar na última rodada. Não, e eu acho que o Ele Calvin tem poderia, razão. Não, né? é que daí Tem um pouquinho- virou uma bola de neve, né? Com demissão de treinador, e aí muda tudo, aí chega os dias, muda esquema a cada jogo, aí perde toda a confiança, o mínimo que ainda podia